Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos trabalhar o mapa de uso e ocupação do solo por meio de uma classificação supervisionada no QGIS. Bom, para essa classificação nós vamos empregar uma composição colorida da área de estudo. Essa composição eu estou adotando aqui para minha área. Uma composição colorida RGB 456 do satélite Landsat 8. As imagens elas já foram recortadas, foi realizado um mosaico e, por fim, a composição colorida. Todas as bandas que eu empreguei nessa composição, elas já estavam projetadas para o sistema de projeção UTM Zona 23 Sul. Tá? Então, a minha composição colorida, ela possui esse sistema de coordenada. Bom, nós vamos usar para realizar a classificação supervisionada uma ferramenta que é adicionada por meio de um plugin. É essa ferramenta aqui, a DZ SATA. Em complementos, gerenciar e instalar complementos. Você pode digitar aqui classificação. Antes de finalizar a digitação, ele já aparece aqui na lista. Você vai selecionar e instalar. No meu caso, como já está instalado, né? Vou fechar. Quando eu instalo, eu posso vir aqui em complementos, ela vai estar aqui embaixo. DZ SATA. Eu vou vir aqui e pedir para adicionar a classificação DOC. É esse arquivo que vai aparecer aqui embaixo da aba camadas. Okay? Bom, nessa ferramenta eu vou inserir aqui a minha imagem que eu vou empregar para fazer a classificação. Vai aparecer na minha lista todas as imagens que eu tenho adicionadas aqui. Tá? Eu vou selecionar a minha composição colorida. Bom, para realizar a classificação, nós precisamos de um arquivo de amostra para que o plugin ele possa fazer o treinamento. Então, nós vamos criar uma camada do tipo vetorial, criar camada, com o nome treinamento, polígono, com o mesmo sistema de projeção da sua composição colorida. E eu não vou criar nenhum campo, tá? Eu vou deixar só o ID que ele já cria normalmente. Então, eu criei a camada treinamento e agora eu vou usar essa camada para digitalizar polígonos pegando amostras da minha imagem. Então, eu vou vir em treinamento, né, camada que eu acabei de criar. Vou alternar a edição, ativando a edição dessa camada. Vou dar um zoom nas regiões que eu vou usar como regiões de amostra. Então, eu preciso agora identificar quais são as classes que eu tenho nessa área, tá? No meu caso aqui, dessa composição para essa área de estudo, eu tenho presente as classes mata, que seria esse verde mais vivo. Vamos aqui, tá vendo? São regiões de mata, esse verde mais vivo. Regiões de pastagem, que seria essa região com um rosa mais claro. Tenho regiões de mineração, que seria o solo exposto, nessa região aqui. Áreas com lagoas, rios, né? Água, a presença de água. Ela está com uma coloração bem escura, quase preta aqui na imagem. Tenho regiões com um afloramento rochoso nessas bordas aqui da minha área de estudo, tá vendo? Com um rosa mais vivo. Tem algumas regiões com nuvem. No caso da nuvem, a coloração fica bem branca e logo abaixo tem a sombra bem escura, tá vendo? Ok. Regiões de solo exposto, né, que eu tenho aqui com uma coloração com um rosa mais vivo, mais intenso. Então, são essas classes que nós vemos nessa cena. Poderia ter outras classes, por exemplo, uma área urbana, estaria nessa composição com uma cor bem clara. Então, em treinamento, eu vou
usar a ferramenta para criar polígono, vou dar um zoom na minha classe, vou pegar primeiro a classe mata, então vou desenhar um polígono aqui nessa classe. Botão direito, finalizo o polígono, e aqui em null, no ID onde está null, eu vou escolher um código para identificar cada classe. Por exemplo, a minha classe mata vai ficar com o código 1. Okay? Então, todas as amostras que eu vou pegar sobre essa imagem na classe mata, eu vou digitar 1 aqui para o ID. Então, é importante que a gente pegue bastante amostras da classe em diferentes regiões da minha imagem para que fique bem representativa a classe. Outro ponto importante para esse processo de classificação é que você evite ao máximo, dentro do polígono que você está usando para determinada classe, que você não pegue amostras de outra classe dentro do polígono, tá? Porque isso vai interferir no resultado da sua classificação. Então, estou pegando para a classe mata. Quanto mais amostras você pegar na sua imagem em regiões diferentes da cena, melhor será o resultado da sua classificação. Então, peguem bastante amostras para cada classe. Agora eu vou pegar algumas amostras para outras classes. Então, mata está com a classe 1. Vou pegar agora para pastagem, classe 2. Peguem bastante amostra. Eu vou pegar só algumas aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas quanto mais amostras, melhor. Vou pegar algumas amostras para afloramento rochoso. No meu caso aqui, eu vou chamar de classe 3. Vou pegar algumas amostras da água. Classe 4. Vou pegar algumas amostras para nuvem. Vou deixar ela classificada, tá? Nessa cena. Classe 5. E vou criar algumas amostras para sombra também. Vamos ver se ele vai conseguir separar sombra de água, tá? Normalmente ele cria uma confusão em relação a essas duas, porque a resposta espectral aqui nessas regiões são muito próximas. 16, né?
Ok? Peguei a amostra em todas as classes que eu tenho presente. Vou criar mais uma classe aqui, a 7, que é para solo exposto. Vou usar o bloco de notas aqui só para a gente não perder as classes, né? Então, a classe 1 foi a classe 1, a classe 2 foi 3, ok. Tá vendo? É bom anotar porque a gente se perde aqui nessa identificação aqui. Diminuir o zoom aqui para eu saber. Ah, tá. Foi pasto e depois foi... Deixa eu ir com o identificador aqui. Esse polígono aqui. Classe 3, afloramento rochoso. Sombra e a última solo exposto. Agora tá certinho. Então, essas são as classes que a gente está trabalhando aqui nas amostras de treinamento. Okay? Então, aqui no editor eu vou salvar a edição, finalizar. E aqui na aba do D7, saca? Eu vou escolher aqui treinamento. Tá? Campo é o ID, que é nele que eu tenho a identificação de cada classe. Esse ID aqui. Aqui eu vou dar, vou fornecer o diretório, a pasta, vou colocar dentro dessa pasta BD. E o nome, eu vou dar o nome de uso e ocupação. Vou colocar um 2 aqui, porque eu já tenho um com esse nome dentro dessa pasta. Salvar. Aí já está aqui o nome. E aqui, nessa ferramenta aqui, é a ferramenta que a gente vai acessar para que ele faça o treinamento, extraia a estatística das amostras e processe a classificação. Tá? No meu caso, ele já processou aqui o resultado. Aqui, ele já adicionou a imagem classificada, botão direito em propriedades, aba simbologia. Eu vou colocar aqui simples falsa cor. Opa, perdão. Banda simples cinza. Vou escolher valores únicos. A banda 1. Vou escolher aqui pedir para classificar, ele vai adicionar todas as classes e aqui uma cor para cada classe. Tá? Essa cor eu posso editar, por exemplo, essa aqui eu quero alterar a cor. Seleciono aqui, alterar a cor. A nossa classe 1 era mata, então eu vou escolher um verde. Ok? E o rótulo eu também posso editar com o botão direito, modificar rótulo. Eu vou colocar um nome aqui, ó, mata. Tá?
A classe 2 era pastagem, então eu vou mudar a cor também, alternar a cor. Vou colocar um laranja aqui. E aqui, botão direito, modificar rótulo. Basta. Classe 3, afloramento rochoso. Então, vou colocar aqui alterar a cor e vou colocar um tom mais para cinza. Vou alterar o rótulo também. Modificar rótulo. Classe 4. Água. Então, vou colocar aqui, alterar a cor para um azul. E alterar o rótulo. Classe 5. Seria as regiões de nuvem. Vou alterar a cor e vou tentar colocar um bem clarinho aqui. Isso. Nuvem e sombra, quando a gente faz um mapa de uso, normalmente a gente coloca como não classificado. O que a gente está classificando, na verdade, é o uso que está aqui na superfície. Então, a nuvem ela não faz parte do uso. Então, tanto nuvem quanto sombra, a gente vai usar a mesma identificação. Vou mudar a cor aqui, vou colocar uma cor mais forte. Com cinza aqui. Tá? Eu posso, para eu manter a cor, posso escolher aqui o padrão RGB e digitar o valor, né, da cor. Né? Vou colocar tudo novo. Tá vendo? Ou se eu quiser uma cor mais clara, né, indo para o cinza mais claro, vou botar uns 50 aqui. Cliquei ele sem querer. E aí eu vou colocar aqui no rótulo, modificar rótulo, como não classificado. Vou colocar para o 6. Vou colocar aqui 50. 50 e 50. E vou alterar o rótulo, não classificado. E por último, a classe 7, que seria solo exposto. Solo exposto eu vou colocar com um tom de mais terroso, mais escuro aqui. Aí eu tenho aqui a minha imagem classificada. Percebam que ele fez algumas confusões aqui. Para afloramento rochoso também tem muitas regiões aqui que não é afloramento rochoso, mas ele identificou como afloramento rochoso. Então, para eu melhorar essa classificação, eu tenho que melhorar as amostras. Okay? Bom, esse mapa, ele é um raster. Tá? Então, o que eu tenho aqui são pixels. Eu posso converter esse raster para o formato vetorial. Então, vindo aqui em raster, converter, raster para vetor. Então, eu entro aqui com uso e ocupação, número da banda
E aqui é o campo que eu vou criar. Eu vou criar o campo uso, ou classe, tá? Aqui é onde eu vou salvar no arquivo. Eu vou salvar dentro da mesma pasta, coloco uso, coloco um underline vetor, para eu saber que é a camada. Não precisava de colocar esse vetor, por quê? Porque ele vai salvar no formato Shapefile. Então, eu já vou saber que é uma camada vetorial só pelo tipo de arquivo. Lá na sua pasta, vou pegar a pasta dessa aula, a base de dados, vou mandar listar. Arquivos do formato raster, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, como TIFF, na verdade um GeoTIFF. Arquivos no formato vetorial, esse formato aqui. Tem todos esses arquivos para compor o shapefile, aqui no SHP. Okay? Bom, ele já processou, converteu, fechar. E aqui, agora, ele adicionou para mim a camada em vetor. Se eu vier aqui nas tabelas de atributos, agora eu tenho uma tabela de atributos porque é um vetor, eu tenho a classe uso, é o nome que eu dei lá, e aqui eu tenho a identificação do uso. Novamente, ele coloca como numérico. Okay? Bom, eu posso vir com o botão direito em propriedades, está tudo como um único preenchimento. Então, tem preenchimento simples, eu posso colocar categorizado. E aí o campo que eu vou usar para categorizar é o campo uso. Classificar, ele coloca todas as classes. E aqui em legenda, eu vou alterar o texto. Tá? Vou deixar aqui, ok. Editável, botão direito, propriedades, simbologia, categorizado, uso, classificar. 2 cliques, eu posso digitar, e aí eu digito novamente o que é cada classe. Tá? A vantagem de eu trabalhar com o uso no formato vetorial, não sei se vocês perceberam, mas na hora que a gente criou o raster, aquela região preta ao redor da imagem, que era para ser região de null data, foi classificada, nesse caso aqui foi classificada com o valor do solo exposto. Tá? Isso aqui não é solo exposto, é null data. Então, se eu fosse quantificar a área, daria um erro. Como eu estou com uma camada vetorial, convertir para vetor, eu posso selecionar esse polígono com a edição aberta e excluir. Tá vendo? Ao redor aqui da imagem, eu posso excluir esses polígonos. Seleciono e deleta com o botão delete do teclado. Também. Então agora eu só tenho uso realmente dentro do meu vetor. Okay? Vou abrir a tabela de atributos desse campo. Bom, aqui na tabela de atributos, eu vou criar um novo campo aqui, no meio dessa ferramenta aqui, ó. Novo campo. Com o nome, vou trabalhar com número decimal. O comprimento seria o número máximo de dígitos que o campo aceitaria. Eu vou colocar um valor bem grande, 25, por exemplo. Ele não aceitou eu alterar ali para digitar 25 não, mas por aqui ele aceitou, tá vendo? 20. Máximo 20.
Precisão é o número de casas decimais. Eu vou trabalhar com apenas uma casa decimal, tá? Ok. Ele criou o campo. Agora ok. Bom, todo o campo ele está com valor nulo. Por quê? Porque eu ainda não calculei a área na minha tabela de atributos. Bom, então, vou limpar a seleção aqui, eu selecionei. Para eu calcular a área, eu vou vir aqui em calculadora de campo. No meu caso, eu não quero criar um novo campo, eu quero atualizar um campo já existente. Qual campo que eu quero atualizar? Área. Aqui eu vou escolher geometria. Dentro de geometria eu tenho aqui a opção área. Nesse caso, a área ela vai ser calculada na unidade de medida do meu sistema de coordenadas. Como eu estou trabalhando com o sistema de coordenadas UTM, a unidade de medida dele é 1 metro, então as áreas que vão ser inseridas nessa tabela seriam áreas em metros quadrados. Ok. 2 cliques em área. Ok. E ele calculou a área para todos os campos. Suponhamos que eu queira a área em quilômetros quadrados. Então, eu vou vir aqui. Eu não criei o campo. Eu vou criar um novo campo. O nome do novo campo vai ser área. Número decimal também. E vou trabalhar também com uma única casa decimal. De novo, em geometria e área. Ok? Ele vai criar o campo e adicionar a área em quilômetros quadrados Bom, a área está com o mesmo valor, né? Por quê? Porque a ferramenta que eu usei, voltando lá na calculadora, que eu pedi para... Eu cliquei na setinha que ele ordenou, tá? Por isso que os valores ficaram todos iguais, mas está certinho. Bom, a área, eu vou atualizar um campo existente, vou selecionar aqui a área KM2. E vou escrever aqui a minha função. Qual que é a minha função? Vai ser geometria área vezes... Para eu passar de metros quadrados para quilômetros quadrados, eu vou multiplicar por 0,00 quilômetro, hectômetro, decâmetro, 0,1 metros, ok? É quadrado, ok? Ponto. Vou colocar uns parênteses aqui para ele aceitar a minha expressão, ok? Então, os primeiros valores aqui ficou com 0 por causa do valor da área que era muito pequeno, tá? É 0, alguma coisa quilômetros quadrados. Se eu pegar um valor maior, tá vendo? Ele já apresenta os valores. Ordenando aqui, essa setinha só ordena do maior para o menor, do menor para o maior, ok?
Então, eu tenho aqui todas as áreas calculadas para cada polígono, tá? Para cada tipo de uso. Bom, vou salvar. Selecionando todas as camadas, pode ser o Ctrl R, ou clicando aqui em cima, já seleciono tudo. Vou vir aqui na ferramenta, copiar linhas selecionadas, e no arquivo do Excel eu venho aqui e colar. Ele vai colar todas as linhas. Então, agora eu tenho aqui as minhas áreas e o uso. Né? Eu consigo filtrar pelo uso e somar as áreas para ter o total que eu tenho em cada classe. Okay? Então, dessa forma, a gente realiza a classificação, né? E com a classificação, o mapa de uso e ocupação do solo. Da mesma forma que eu configurei aqui a legenda para cada uso, eu posso configurar a legenda para o mapa de uso e ocupação. E essas cores que eu coloquei para cada classe, tem um manual do IBGE para a elaboração do mapa de uso e ocupação do solo. Ele recomenda uma cor específica para cada tipo de uso. Então, é bom consultar o manual e, na hora de definir a cor, colocar a cor apropriada para cada classe. Bom, é isso.